Ele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Vamos dizer assim, como diz o texto: Deus resolveu, nos colocar na presença dele, como eleitos dele, escolhidos. Quer dizer, Deus votou em você, que você entende, e te elegeu e te colocou assentado diante dele, para ouvir a sua voz diretamente, para ouvir a sua palavra e ter compreensão das coisas do céu. Deus elegeu a mim e a você. Todo aquele que aceita o Cristo, ele nos coloca numa posição especial, uma posição reservada para ele, para que possamos compreender, E isso Deus fez antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. O que é isso? Deus, quando olha para nós em Cristo, Ele não vê o nosso mal, Deus não vê o nosso pecado. O que Ele vê em nós é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário para nos purificar de todo pecado. Quem vê o nosso pecado somos nós, e o diabo, e o mundo. Deus quer que a gente tenha a visão real da nossa própria realidade, que possamos contemplar quem é que nós somos diante dele. Para Deus o Pai, nós somos eleitos, santos e irrepreensíveis em Cristo. Quer dizer, quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus, porque Jesus foi intercedendo por nós constantemente. Jesus tomou o nosso lugar de condenação. Toda a condenação que havia sobre a minha vida, sobre a sua vida, que há sobre as nossas vidas, Jesus tomou a frente dela. Aleluia. Se colocou diante dela e recebeu toda a culpa de pecado sobre ele. Deu para entender? Aleluia. Deu para entender? A grandeza desse tratado de Deus para você e comigo. O que é isso? Deus entrou na nossa frente através de Jesus. Jesus entrou na nossa frente e falou: olha, o culpado do pecado dele sou eu. É isso que Jesus faz diante do Pai. Ele se coloca como culpado do pecado que nós praticamos. Cada vez que nós erramos diante de Deus, cada momento que nós falhamos diante de Deus, quando Deus vai olhar para nós, Ele vê Jesus. Porque Jesus toma a frente da nossa vida. Porque Jesus não quer que nós sejamos condenados como o mundo, e nem condenados pela lei. Jesus, Ele veio para nos absolver. Ele nos elegeu. Deus nos elegeu. Ele colocou nós numa posição elevada. Aleluia. E foi Deus que fez isso. Sabendo eu e você disso, podemos ser pessoas melhores diante de Deus? Amém. Podemos ser pessoas melhores diante dos pais, dos filhos, diante do trabalho, aonde quer que a gente vá? Podemos fazer as coisas melhores para os próximos, amar as pessoas como Jesus mandou nós amarmos? Podemos praticar a verdade de Deus? Podemos. Nós temos a graça de Deus para isso. O Espírito Santo foi enviado sobre nós, para que nós possamos ser agraciados por Deus, ser fortalecidos por Deus, para vencermos todo tipo de pecado. Não há pecado que possa vencer a Jesus. Não há pecado que possa vencer a Deus. Jesus pagou o preço por todos os pecados. Todo tipo de pecado, Jesus sabe como é, e Ele recebeu toda a sentença sobre si e levou e gravou na cruz. Toda a culpa que você carrega nas costas, ainda você carrega porque quer. Porque a palavra diz que aquele que confessou Jesus, ele tem liberdade de ficar livre da condenação. Romanos 8 fala isso, né?
citamos muito texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós acreditamos nessa palavra? Que não há condenação sobre mim? O diabo não pode mais me condenar? A lei também não pode mais condenar? O homem também não pode me condenar? Agora, meus irmãos, nós temos que atentar bem para a palavra de Deus. Se Deus colocou nós como justos, santos, sendo princípios diante dele, mas em Cristo. O que é isso? Nós temos que nos esconder em Cristo, confessar as nossas maldades, confessar o nosso pecado a Cristo, para ficarmos livres de toda condenação, para que não sejamos enganados. Agora, vamos permanecer no pecado para que Deus continue nos livrando? Eu vou pecar porque Jesus já me colocou na região celestial, então eu não tenho mais problema com o pecado. O pecado não tem mais domínio, então eu posso pecar à vontade. É assim que funciona? É assim, irmãos? Não funciona assim. O livramento de Deus está em nós permanecermos em Cristo. Porque Deus olha para nós e Ele quer ver Jesus em nós. E nós precisamos invocar a Jesus na nossa vida. Falar para Jesus: fique comigo, Senhor Jesus. Aleluia. Me cobre com o teu sangue. Glória a Jesus. Perdoa o meu pecado. Glória a Deus. Né? E quando nós erramos, nós temos que ter coragem, por ter errado, coragem de pedir perdão a Jesus. E falar para Ele: Senhor, errei de novo. Pequei contra ti. Fiz o que era mal aos teus olhos. O que é mal? Tudo aquilo que eu pratico de ruim para mim, para o próximo, para os que estão à minha volta, é pecado. O orgulho é pecado, né? A soberba é pecado, a vaidade pessoal de eu achar que eu sou mais importante que os outros é pecado. Nós precisamos básicos, meus irmãos, e nós precisamos confessar a Jesus constantemente. Por quê? Vamos lá, se você sabe fazer uma coisa muito bem, sabe fazer perfeitamente aquilo, você tem que tomar cuidado para não ensoberbecer o seu coração, para não achar que você, por fazer bem, você é melhor que os outros. Não. Se você faz bem alguma coisa, você faz bem é para servir o próximo. Todo o bem que o ser humano pratica debaixo da graça de Deus é para servir ao próximo. Se o bem que você pratica não serve a alguém, esse bem não é para a glória de Deus. Esse bem muitas vezes pode ser somente um egoísmo, um orgulho, e isso fere a questão da palavra, porque Jesus deixou o seu trono de glória, deixou a sua glória, deixou a sua majestade e se colocou na mesma posição que nós, uma posição de pecadores, mesmo ele não tendo pecado. Ele se colocou na posição de pecadores e recebeu sobre ele toda a condenação de pecado. E isso ele fez por amor. Glória a Jesus. Por amor a Deus e por amor a mim e a você. Por amor ele se entregou para que isso viesse a acontecer. E ele, o Senhor, nos colocou nessa posição, uma posição elevada, né? Nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O que é isso? Deus já te considera santo. Aleluia, Jesus. E o que diz a palavra santo? Qual o significado da palavra santo em cima desse grego como texto bíblico? A palavra santo significa que Deus já te separou do mundo. Ele separou para Ele. Antes da fundação do mundo, Deus te fez santo, te fez separado. Por que é que você vem à igreja? Porque você é santo. Mas eu não queria vir. Mas Deus, antes da fundação do mundo, te escolheu para que você fizesse parte do corpo de Cristo. Às vezes não dá vontade de ficar em casa. Falou: hoje eu não vou sair, não vou fazer nada. Aí de repente, quando você vê, você está se trocando e já está andando. Muita gente fala: isso daí é religiosidade. Não é. É porque Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Deus já te escolheu para que você não siga mais a sua própria vontade, mas comece a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vivemos em comunhão, em unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E essa união, ela se manifesta quando a igreja se reúne. Então, quando vem aquele desejo de você vir para a igreja, esse desejo ele vem de Deus, ele vem de dentro para fora. Quando vem o desejo de você vir à igreja, é que ele
Espírito Santo está despertando a necessidade da sua alma de receber o alimento necessário, que é a palavra de Deus. E também isso está invocando dentro de você e de mim a necessidade que nós temos de adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, esse Deus verdadeiro. Glória a Jesus. Então, nós viemos para a igreja, meus irmãos, Glória a nós não Deus. viemos para nos apresentar na igreja, nós não viemos para cantar, para pregar na igreja, nós viemos para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, e essa vontade está enraizada dentro de nós, no nosso espírito, porque o Espírito Santo, ele vem habitar no nosso espírito, e muitas vezes nós não queremos vir, mas o Espírito lá dentro está gemendo. O espírito humano necessita da palavra, o espírito humano necessita de adorar a Deus. Nós temos uma carência dentro de nós, nós precisamos nos espelhar em alguém, e esse alguém é o nosso Deus, é o nosso Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós temos condições de nos espelhar nele, porque ele é o ser perfeito. Em Jesus não há falha nenhuma, não há erro. Na pessoa de Jesus, tudo que ele fez perfeitamente. Desde antes da fundação do mundo, ele já estava preparado para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora nós precisamos passar a conhecê-lo segundo as Escrituras, segundo o que diz a palavra de Deus. E é isso que a carta de Efésios está falando para nós no primeiro capítulo. Quer dizer, bendito o Deus e Pai, ele fala no verso 3. Né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele fez, esse bendito Deus? Olha bem. Aleluia. Nos abençoou. Glória a Deus. Graças a Deus. Tu és amado. E é interessante que ele nos abençoou uma bênção. Não. O versículo 3 fala: todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Veja bem, não foi você que escolheu estar aqui. Ou, para deixar mais claro, não foi você que escolheu estar na presença de Jesus. Foi o próprio Deus o Pai que colocou você e eu na presença de Jesus. Por quê? Porque sem Jesus nós não teríamos condições de ter paz, de viver em Aleluia. paz, de viver com amor, de viver Glória a com alegria, Jesus. de viver com a presença desse Deus. Então ele nos levou para Jesus. E quando nos levou para Jesus, antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, ele nos tornou santos e irrepreensíveis. O que é isso? Ele nos tornou separados para ele. Você é meu, como nós ouvimos ontem na série, né, nossa escola? Você é meu. Deus falou. Glória a Deus, que ele te escolheu. O crente pertence a Deus. E Deus não vai perder o crente. Deus vai trabalhar. Mesmo que ele precisa me matar, me tirar dessa terra, para não me perder, ele pode fazer isso, porque ele é Deus. E eu prefiro que ele faça isso comigo, do que permita que eu me perca nesse mundo. Por quê? Porque eu sei que esse mundo presta. Agora, eu preciso aplicar no meu coração a palavra de Deus para entender que o amor de Deus é tão infinito, meus irmãos, que se eu morrer hoje, eu vou ser vitorioso. E aonde eu consigo saber disso? Dentro das Escrituras. Dentro da Bíblia eu consigo ter essa convicção que se eu morrer hoje em Cristo, eu estarei por toda a eternidade vivendo a maior felicidade do universo. Por quê? Porque eu estou diante de Deus. Glória a Jesus. E qual é a prova disso? É o que está escrito aqui. Deus já me elegeu. Aleluia, Deus. Ele já me colocou na posição de santo e irrepreensível diante dele. E Jesus está na minha frente. Toda vez que alguém vem contra mim, quem está na minha frente é Jesus. E aí eu preciso ser prudente bastante para permitir que Jesus haja naquela situação. Ao invés de eu fazer uma parte do meu jeito, de eu fazer da minha maneira, mas eu penso assim, mas eu acho assim, mas eu acredito assim. Olha, não adianta. O que está escrito aqui embaixo não é o que você acredita, mas é se você acredita no que está escrito. E aqui está escrito que Deus nos separou. Deus nos elegeu. Deus nos colocou como santos e irrepreensíveis diante dele. E aí o verso 5, né?
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mais uma vez, Ele nos predestinou, quer dizer, olha só, você é meu e eu escolhi você para todos os dias, e eu te quero morando no céu. Imagine aí, Deus falando para você que Ele quer você do lado dele, por toda a eternidade. Não é só por 50, 60, 80 anos aqui na terra, não. É por toda a eternidade que Deus quer ter um particular comigo e com você. E não é com essa carne aqui que é perecível, é com o nosso teu interior, com o nosso espírito, aquele ser que lá dentro de nós muitas vezes fica sofrendo, né? Muitas vezes fica angustiado, tentando fazer o bem e não consegue, tentando se alegrar e não consegue. É com esse ser que Deus fala na sua palavra. Ele fala com o nosso espírito, para transformar a nossa alma, e a nossa alma tornar a confiar que Deus pode cuidar de nós. E isso é o sobrenatural, não é o mundo natural. O mundo natural não entende as coisas de Deus. E se você quiser procurar Deus no mundo natural, você só vai ver sinais de Deus. Mas a presença dele se manifesta pelo Espírito Santo que habita dentro de nós por meio da palavra dele. Você e eu precisamos acreditar nessa palavra. Falar, ó, eu sou predestinado de Deus. Você precisa profetizar na sua vida que você é o escolhido de Deus para a salvação. E que você é salvo em Cristo Jesus. Você não é salvo pelas suas obras. Glória a Jesus. Você não é salvo porque você é bonzinho. É verdade. Porque todos nós somos ruins. Aleluia. Desse Ou jeito. ruim é o ser humano. Meu Deus. E não adianta. Você pode falar, eu não sou ruim nisso. Mas de repente é ruim em outra coisa. É ou não é? Irmãos, quem aqui pode falar que não tem nenhuma falha? Levanta as duas mãos aí que eu quero saber a receita. Não tem como. Todos nós somos pecadores. Mas olha só, Ele nos predestinou para a adoção de filhos em Jesus Cristo. Aí o verso 6. Para que Ele nos fez isso? Aí o que eu disse. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim do amado. O que é isso? Chegamos na igreja, o que nós devemos fazer na igreja? Adorar a Deus. O que viram fazer no tempo? Adorar a Deus. Adorar como? Com tudo que nós temos. Desejo, vontade, ansiedade, medo. Pegar tudo, fazer um pacote e entregar a Deus. Senhor, eu vim aqui me entregar ao Senhor. Eu quero entregar por gratidão ao Senhor. Por quê? Pelo que o Senhor me livrou. Se Deus não tivesse livrado você hoje o dia todo, você estaria aqui agora? Aí tem gente que fala, não, mas fui eu, não saí de casa, como é que Deus me livrou? E se o gás explode? Quem é que te livrar? Não é? E se pega fogo na casa? Quem é que livrou nós do fogo, do incêndio? Quem é que nos livrou do alagamento dessa chuva? Quem é que nos livrou de uma doença que poderia ter terminado na nossa história? Quem nos livrou dos escorregando no banheiro e não bateu a cabeça? Né? Quem nos livrou de não queimar numa panela? No infarto. A gente vai nos hospitais, principalmente nos hospitais infantis, né? Nós em Campo a gente passou um tempo lá e viu isso daí, nos pronto-socorro, né? O que chega de crianças e pessoas de idade acidentadas dentro de casa, uma das causas das mortes que não aparecem nas estatísticas dos jornais, tá? São as mortes por acidentes domésticos. No jornal não aparece, mas o médico tem. Pelo menos por dia, em acidente doméstico, é pelo menos 1/3 das consultas de pronto-socorro, no mínimo, é de acidente doméstico. É queimadura, é queda de cama, quebraduras, na ortopedia sofre
você e a mim dessas coisas? Foi Deus. Coisas que nós não vemos. Por quê? Porque se nossos olhos fossem captar tudo que realmente acontece nesse universo, na Terra aqui, você não ia suportar. É verdade. Se Deus abrir os seus olhos hoje, para que você visse a guerra espiritual que há em favor da sua alma, você se converteria. Você mudaria o seu coração. Você mudaria os seus pensamentos. Verdade. Peça para Deus abrir os olhos espirituais da sua vida para você ver. Faça um voto com Deus e, Senhor, abre meus olhos espirituais em cima da minha situação. E você vai poder contemplar quantos livramentos Deus tem te dado das hostes espirituais da maldade que ficam combatendo para tentar derrotar a sua alma e lançar ela no inferno. Porque eles já estão condenados. Mas nós fomos eleitos, separados, santos, repreensíveis, predestinados para filhos da adoção de Jesus Cristo. E Deus fez isso por si mesmo, segundo a sua própria vontade. Quando fala de beneplácito, fala de superioridade da vontade de Deus. Aí o verso 6: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradados a sua mão. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ó, você é redimido pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Jesus já pagou o preço pela sua salvação. Você não tem que pagar preço por salvação não, frente. Você tem que receber a herança da salvação. Recebe a bênção da herança da salvação. Glória a Deus. Eu já sou salvo em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Acabou. É difícil aceitar isso? Sabe por quê? Porque é fácil. Para Deus, não teve trabalho em si, no sentido de quê? Veja bem, no sentido humano. Deus é superior ao sentido humano. Deus é superior à sua vontade, ao seu desejo, ao Deus. E Ele, por amor, por amor a você, Ele entregou o próprio Filho. Jesus, por amor a nós, se entregou para fazer a vontade do Pai. Para quê? Para que nós pudéssemos louvar pela sua graça, louvar a Deus, louvar e dar glória a Deus na igreja, louvar e dar glória a Deus no santuário. Para isso que Deus nos escolheu. Então, quando nós temos uma oportunidade na igreja, irmãos, nós temos que dar valor a ela. Por quê? Porque o Senhor Aleluia. te preparou para isso, Glória a se Jesus. separou para isso. Você pode falar, mas eu não li nada, não conheço nada, não entendo nada. Ei, Deus te separou para adorar. Deus te escolheu para louvor, né? O louvor da sua glória. Quem vai glorificar a Deus através da sua vida é o próprio Deus, é o Espírito Santo que vai glorificar a Deus na minha. Glória a Jesus. Ele vai glorificar o Senhor. É, quando nós Paizinho demos lugar a amado. Ele. Por quê? Porque nos fez agradáveis assim. Pense o seguinte, olha, Deus te fez agradável a Ele. Foi Deus que fez. Você pode falar, mas eu não fiz nada para Deus. Mas Ele já te fez agradável a Ele. Glória a Jesus. Em Cristo Jesus, meus irmãos, só de nós estarmos em Cristo, Deus foi agradável. Aleluia. Por isso, porque Jesus te comprou, Jesus me comprou e nos colocou na sua presença. Aleluia. Dê valor pela vida que você tem. Glória a E olha o Jesus. verso 8 para nós encerrarmos. Que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-se no mistério da sua vontade, que Ele propusera Aleluia. em si mesmo. Ei, veja bem, Deus, além de escolher, Ele propôs nessa escolha te abençoar. Além de te abençoar, Ele te deu a vida eterna, a comunhão com Ele.
E Ele enviou o Espírito Santo em nós, para que pelo Espírito Santo nós sejamos despertados no reino espiritual, para que nós possamos vencer as potestades do ar, os principados, para que os demônios que vêm nos afligir caiam por terra. Não tenham poder sobre nossas vidas, não tenham poder sobre nossas casas. Se os demônios não têm acesso, é porque nós estamos abrindo brecha. Porque em Cristo Jesus, Ele já nos separou, santos e reconhecidos. Agora, quando nós deixamos Jesus de lado e queremos resolver as nossas próprias situações, nós abrimos brecha para uma vida. E aí nós precisamos fechar essa brecha. Quando fechamos, confessando que nós estamos errados. Senhor, errei. Senhor, eu pequei. Se eu estou sendo tão atribulado, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Me dirija, Espírito Santo. Em nome de Jesus, me tira dessa situação. E o Senhor, pela palavra, vai te orientar e vai tirar você da situação. Existem muitas práticas que desagradam a Deus, que nós estamos fazendo. E cada um precisa saber qual é a sua prática que está entristecendo a Deus. Eu posso, como pastor, falar: você está errado aqui, você está errado aqui, está errado aqui. Pode funcionar um pouco, mas se você não tiver consciência do seu pecado, você não vai abandonar ele. É necessário que você e eu, cada um individualmente, tenhamos consciência onde que é que estamos errando diante de Deus. O que eu estou fazendo de mal na presença de Deus? E aí nos corrigirmos, largarmos fora, pedir perdão a Deus e falar: aleluia, glória a Jesus. Na sua presença. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra nessa noite, tá? Em nome de Jesus, aceite a graça de Deus na sua vida, aceite o perdão de Deus na sua vida, aceite a misericórdia e principalmente aceite a presença do Espírito Santo para te guiar. Glória a Deus. O Espírito de Deus quer nos guiar, e Ele só pode guiar aqueles que se submetem à palavra. Não tem como Ele guiar quem não obedece à palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é bem clara para nós: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante do mundo pecador. Então, lembre-se sempre, a partir de hoje, mais uma vez, você é um escolhido ou escolhida de Deus. E quem fez isso foi o próprio Deus. E Ele já pagou o preço da sua condenação, para que você não seja mais condenado por mundo. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, começa uma nova semana, né? Eu peço a oração dos irmãos. Amanhã nós temos uma consulta que a irmã Sueli no Unicamp. E já faz 2 anos que nós vamos nessa consulta e chega lá e eles cancelam. Então amanhã nós temos novamente marcado essa consulta para verificar a questão do lúpus nos olhos dela. Já faz 2 anos que não conseguimos fazer esse exame. Então peço a oração dos irmãos que amanhã estaremos indo para lá para ver se conseguimos fazer mais uma vez. Já está marcado, mas já 3 vezes nós fomos, chegou lá, eles cancelaram e marcaram por outro ano. Para que o Senhor ponha as suas mãos. Bom, meus irmãos. Também peço oração pelo irmão do pastor João Ribeiro, tá? Que amanhã ele vai ter que fazer alguns exames. O pastor Ribeiro vai buscar em São Paulo para trazer para cá para fazer os exames, para ajudar na saúde do irmão. E Deus pode visitá-lo e também curá-lo da melhor maneira. Glória a Jesus. Amém? Eu quero agradecer a presença de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Terça-feira continuamos adorando a Deus, doutrina. Convido os irmãos para 19 horas vir aqui para o culto doutrina para nós orarmos, tá? Bem mais cedo, na terça-feira, para nós estarmos orando na casa de Deus. Precisamos, irmãos. Nós estamos precisando de oração mais. Nós estamos precisando de orar. Tá? E orar de verdade, com verdade. E orar na casa de Deus. Esse é o lugar que você falou para nós. Eu quero convocar a igreja para começarmos orando, né?
antes do culto, pelo menos meia hora, 40 minutos, uma hora, e aí vamos aumentando. Deus vai abençoar. Sem oração não há crescimento, sem oração não há mudança, sem oração, meus irmãos, não há uma direção. E nós precisamos orar e participar das atividades dessa congregação, porque Deus tem muita coisa a fazer aqui.